Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do emissário cristiano, Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, né, gente? Eu ia terminar esses vídeos das testemunhas de Jeová com as supostas mensagens subliminares, né? Mas eu percebi que era necessário colocar este testemunho. Pois é, o testemunho de Antônio Madaleno, que foi testemunha de Jeová por 40 anos, atingindo o cargo de ancião. E supostamente esse vídeo é mais dedicado às pessoas que queiram se tornar testemunha de Jeová, né? E antes de se ingressar para a organização, tem que saber como que é lá dentro. Sabe aquela expressão, enquanto você está indo, já fui, já voltei? Pois é, enquanto você está pensando em ser testemunho de Jeová, o irmão Antônio Madaleno já foi e já voltou, né? Porque o testemunho de um ex-ancião, testemunha de Jeová, tem mais peso do que uma testemunha de Jeová comum, né? Muito mais peso, né? Então é bem importante você que está pensando em ser, você ficar alertado do que você vai enfrentar, né? É bem importante isso. Da mesma forma como eu falei sobre o adventismo do sétimo dia, né? Coloquei lá um testemunho de ex alguma coisa. Você tem que estar ciente do que você vai enfrentar. Aquilo que os anciãos aí do teu salão do reino fala, mas ele não fala tudo, né? Você vai ficar sabendo ali com o decorrer da tua caminhada. Então, eu lhe convido você a assistir esses dois vídeos, que vai ser uma entrevista numa rádio em Portugal, do próprio Antônio Madaleno, dando seu depoimento, bem curtinho, 17 minutos. Depois vem um áudio da comissão judicativa de Antônio Madaleno, onde ele encara lá os anciãos e explica lá o porquê que ele não quer ser testemunha de Jeová, correto? Por que eu digo isso? Porque, mano, acho que a pessoa não tem necessidade de se batizar e querer pagar para ver se aquilo que o irmão Madaleno diz é verdade ou não. Claro, se você quiser, não é um problema seu. Aliás, você que está no Salão do Reino aí por 10, 20 anos, olha, o irmão Madaleno ficou por 40, né? Ele saiu fora, né? Porque coisa boa não tem. Ele atingiu o 40º ano para entender que aquilo que ele aprendeu não é muito bem aquilo, né? Não tem, alguma coisa tem, né, gente? Então vale a pena você assistir esse vídeo. E também eu digo para você, você quer se tornar patrocinador deste canal, você quer contribuir financeiramente com este canal ou materialmente, com materiais que possam ajudar na produção desses vídeos, né? Deixe nos comentários aí, emissário cristiano, eu quero ser um patrocinador. Aí eu vou entrar em contato com você, vou deixar meu WhatsApp, aí a gente bate um papinho e você se torna aí um patrocinador, correto? E antes da gente começar nosso vídeo, eu lhe convido para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Muito bom dia, está com o Observador, só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo. Eu sou a Maria João Simões, comigo estão a Carla Jorge de Carvalho, a Judite França e o Paulo Ferreira, nas manhãs 360, e neste direto ao assunto, na véspera do encontro que junta mais de 60 mil testemunhas de Jeová no Estádio da Luz, recebemos Antônio Madaleno, ex-ancião da religião. Bom dia, António. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Observador. Começo por lhe perguntar, de uma forma muito simples, esteve 3 décadas nas testemunhas de Jeová, subiu na hierarquia, chegou a ancião e entretanto saiu. O que é que aconteceu? Foram quase 40 anos, é verdade. O que aconteceu foi que cheguei a uma altura da minha vida em que comecei a questionar certas coisas. E a pior coisa que pode acontecer a alguém que está dentro de
de um grupo de autocontrole é questionar, é começar a duvidar e a pesquisar coisas que depois vão de alguma forma mostrar que aquilo em que acreditava não era bem assim. Mas houve algum momento particular? Houve em relação à questão do sangue. Portanto, a questão do sangue foi o que mexeu comigo. A minha esposa fica grávida, nós falamos com o obstetra, ele coloca-nos várias situações que poderiam acontecer durante o parto, hemorragias, por exemplo, e ele próprio disse, é assim, se houver uma hemorragia grave durante o parto, não há alternativas que salvem a vida. Portanto, ou é o sangue a sair por um lado, e a ter que levar sangue por outro. Não fazer uma transfusão. Exatamente. E pronto, e isso colocou-nos algumas questões. Eu depois fui pesquisar e então isso, juntamente com outras dúvidas que eu já tinha em relação à questão do uso de alternativas, nomeadamente frações de sangue que as testemunhas de Jeová podem aceitar, enquanto que dizem que não podem aceitar, ou não podem mesmo aceitar os chamados componentes principais. E isso levou-me a questionar o assunto e a pesquisar muito e cheguei à conclusão que realmente esta doutrina é uma atrapalhada. António, eu ia lhe perguntar, falou em doutrina, saiu de uma religião ou de uma seita? Como é que classificaria as testemunhas de Jeová? É assim, uma religião pode ser uma seita, não necessariamente se excluem mutuamente. É uma religião porque é uma religião no sentido espiritual, no sentido institucional. Uma seita, esse termo é considerado um termo pejorativo, mas a seita em termos sociológicos é simplesmente um grupo que se separa de um grupo maior e cria a sua própria interpretação doutrinal. Eu uso o termo mais seita destrutiva, porque a seita destrutiva normalmente é um grupo que gira em torno do líder ou líderes, e são os líderes que determinam tudo o que a pessoa pode ou não pode fazer, o que é certo, o que é errado. Mas de forma arbitrária ou fundamentada em alguma doutrina? Não, é claro que é fundamentada acima de tudo, neste caso, na interpretação bíblica. Ou seja, eles pegam em certos textos bíblicos, usam-nos de forma muitas vezes descontextualizada, muitas formas de forma uma interpretação muito pessoal, como por exemplo acontece em relação à questão do sangue, em que não existe mais ninguém que use esse tipo de interpretação, nem os judeus que seguem a lei mosaica com respeito ao uso do sangue a seguem, e portanto o que eles fazem é este uso da Bíblia para chegar a um fim, e um fim que acaba por ser o controle absoluto da vida da pessoa, porque a vida da pessoa gira em torno do grupo. É por isso que diz que é uma seita destrutiva. Sim, o termo técnico, digamos assim, é seita destrutiva. Os americanos os ingleses, usam o termo cult. Em português, cult é culto, mas o culto não tem esse sentido pejorativo. É por isso que eu uso o termo seita destrutiva. Há pouco disse também que era um grupo de autocontrolo. Sim. Em que é que se reflete esse controle, concretamente? O controle reflete-se em a pessoa estar totalmente dependente do grupo, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos doutrinais. Não pode discordar do grupo. Se discordar do grupo, vai ter problemas sérios. Por exemplo, enquanto uma pessoa que é, por exemplo, católica, pode acreditar nisto ou naquilo, seguir mais de perto isto ou aquilo, e não é perseguida, entre aspas, ou seja, não é prejudicada por causa disso. Por exemplo, nas testemunhas de Jeová, se uma testemunha de Jeová passar a discordar de algum ensino, por pouco que seja, ela é considerada apóstata. Ou seja, ela vai contra o ensino doutrinal da religião. Faz lembrar um bocado como no tempo da Idade Média, em que a Igreja Católica era dona e senhora de tudo, e quem discordasse era queimado na fogueira. Aqui não é queimado, é isolado. Sim, aqui pratica-se o ostracismo. É um termo que significa que a pessoa é isolada do grupo, mas é isolada a tal ponto que nem um olá lhe podem dirigir na rua. Se passarem pela pessoa na rua, é a morte social. E para isso basta fumar um cigarro, por exemplo? É assim, a pessoa não é automaticamente expulsa por fumar um cigarro. Agora, mas vai a uma comissão judicativa. Pode ir. Uma espécie de tribunal interno. A comissão judicativa é um tribunal eclesiástico com anciãos. Normalmente são 3, pode ir a mais, depende do caso, mas normalmente são 3 que se reúnem com a pessoa. O objetivo, conforme eles dizem, é ajudar espiritualmente a pessoa, mas no fundo o que vai acontecer é que a pessoa vai ser julgada e vai ser analisado o assunto e visto se a pessoa merece ser perdoada ou não. Uma segunda oportunidade. Exato. Se não, se o caso for realmente grave dentro dos trâmites da religião, a pessoa é expulsa, portanto é desassociada, é o termo usado nas testemunhas de Jeová, é desassociada, e a partir do momento em que é dado o anúncio, fulano tal não é mais testemunha de Jeová, as pessoas deixam de falar com ela. Mesmo de família? Automaticamente. Mesmo as pessoas de família? Depende dos casos. Por exemplo, se a pessoa morar dentro de casa,
as relações mantêm-se mais ou menos dentro do normal. Se a pessoa viver fora de casa, o que é incentivado é restringir ao máximo esse contacto. Mas é ao máximo mesmo, é só mesmo quase em casos O que é que lhe aconteceu, sérios. assim concretamente, quando tem este afastamento em relação ao grupo? Há muitas testemunhas de Jeová que decidem afastar-se silenciosamente. Foi o meu caso. Ou seja, elas não querem entrar em choque com a religião, não querem perder a família, não querem perder os amigos e simplesmente deixam de ir às reuniões, deixam de pregar, afastam-se. No meu caso foi isso que eu fiz. Chega um momento em que isso é notado. Claro que sim. Mas pronto, se a pessoa não levantar muita polémica, ao contrário do que eu fiz, porque acabei por ser, Um ativista. por ser chamado por uma comissão judicativa como apóstata, que é o termo usado na religião. E Também, depois tornou-se não ativista, não é? eu já era ativista, só que era anónimo. Pronto, essa pessoa acaba por, conforme estava-me a perguntar, se me puder repetir. Eu perguntei-lhe o que é que aconteceu consigo no processo. Sai de uma Sim, forma discreta. sai de uma forma discreta, mas já tendo já algum tempo ativismo em segredo e depois, ou seja, as relações familiares mantiveram-se dentro do normal e acabei por, manter a minha vida separada do grupo. Quando é que acontece então esse momento da exposição e o que é que acontece na relação que tem com as testemunhas de Jeová? O momento da exposição é quando eu dou uma entrevista, portanto, a uma ex-testemunha de Jeová no Brasil, porque isto é quase uma comunidade também, de pessoas que se apoiam mutuamente, que são expulsas e apoiam-se. Ele faz-me uma entrevista e, entretanto, eu sou reconhecido, sou chamado a essa comissão judicativa e pronto, e aí eu levei a minha carta de desassociação ou dissociação, que é quando a pessoa automaticamente diz que não quer ser mais testemunha de Jeová, e entreguei e pronto, e foi isso. António, quando fala o ser ativista, sempre fui um ativista, mas mais em silêncio, teve uma necessidade de se tornar um ativista? Porquê? Por causa de outras testemunhas por si? Sim. Eu há muitos anos, aí desde 2006, que desempenho o trabalho de ativismo em segredo. E porquê? Primeiro começou com a questão do sangue, a expor secretamente o que eu achava da questão do sangue. E à medida que eu fui tendo contato com pessoas que estiveram e que estão na religião, eu vi o sofrimento que elas passavam. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico, serem ostracizadas pela família, pelos amigos, a revolta de sentirem que muitas delas foram enganadas e manipuladas, porque lá está, muitas delas até foram batizadas quase em miúdos, e aí a maturidade com que alguém dá um passo desses muitas vezes não é suficiente para saber tudo o que está envolvido, e há muita coisa que é escondida pelo grupo que as pessoas desconhecem, e lá está, quando a pessoa é manipulada e enganada, a pessoa aceita a religião como ela se diz ser a única religião verdadeira, e quando vem a descobrir os podres, digamos assim, a pessoa fica chocada primeiro e depois revoltada. Isso é muito complicado de gerir. Quando diz que as pessoas são enganadas, porquê que isso acontece? Isto é, a estrutura das testemunhas de Jeová faz isso porque há religiões, e não quero estar a estabelecer nenhuma comparação, que é motivação financeira, se quiser. O que é que leva, de facto, essa estrutura a fazer isto? É puramente religiosa e de crença, ou há também outro tipo de motivações? Eu acho que é uma mistura de tudo. Nestes grupos, acho que é uma mistura de tudo. É a mistura da parte financeira, que é muito importante, porque nenhuma religião sobrevive sem dinheiro. E como é que é financiada as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová, assim, à primeira vista, são financiadas com donativos voluntários. Portanto, as pessoas contribuem, têm caixas no Salão do Reino e colocam lá os seus donativos. Ninguém anda atrás de ninguém para fazer isso, ao contrário do que acontece em outras religiões, onde há os dízimos, etc. Isto não acontece nas testemunhas de Jeová. Portanto, isto é o dinheiro, normalmente, que é financiado pelas pessoas, suportado pelas pessoas. Depois há outras coisas que estão mais escondidas, são os chamados negócios imobiliários. Ainda há pouco tempo, a organização vendeu património em Nova Iorque, que no total foi avaliado em cerca de $1 bilhão de dólares. Sim. Portanto, está a ver. Agora imagine isto à escala mundial. É muito dinheiro. E há outros negócios escondidos, investimentos na bolsa, etc. Há muita coisa, hedge funds, muita coisa. Já nos contou alguns pormenores do poder económico que esta organização tem, mas aquilo que pregam no dia-a-dia é a frugalidade e, portanto, as pessoas não devem sequer ter um grande empenho na sua carreira.
Exato. A organização incentiva as pessoas a manterem uma vida simples. E a não procurarem desejos materialistas, a alcançar, por exemplo, prosperidade a nível material. Pronto, esse é o objetivo. E isso depois influi na forma como eles desincentivam, por exemplo, a faculdade, ou seja, os cursos superiores, é fortemente desincentivado. Até mesmo as regras internas da religião para os anciãos e para os servos ministeriais dizem que os seus cargos devem ser reavaliados caso eles ou familiares deles, dependentes, filhos, vão para a faculdade, podem perder os cargos. Portanto, estamos a ver aqui a pressão de grupo muito forte neste sentido de manter portanto, uma vida simples, ou seja, no fundo é manter as pessoas tão simples e tão, digamos assim, tão pouco informadas e cultas que é muito mais fácil manipular, não é? Uma pessoa que não tenha conhecimento e com pouco acesso à informação. Também é desincentivado o uso da internet. É assim, o que é desincentivado não é o uso da internet, é o que eles podem chamar de mau uso da internet, que é ir pesquisar coisas que não são aconselháveis, como por exemplo matéria apóstata, matéria que fala de modo crítico contra a religião. Isso é totalmente desincentivado. Aliás, se for descoberto que alguém está a fazer esse tipo de pesquisas, vai ter problemas, vai ser chamado, vão querer saber o que é que se passa, até para tentar ajudar, entre aspas, não é? Portanto, o objetivo é que a pessoa pare com isso, porque isso depois vai, lá está, criar dúvidas, criar incertezas e provavelmente a pessoa vai se deparar com informação que não condiz com o que a organização diz. E lá está, foi o que aconteceu a mim, basicamente. E acontece a milhares de outros em todo o mundo. Portanto, foi o mau uso da internet. Não só, mas também. O António Madaleno, desde que saiu das Testemunhas de Jeová, tornou-se ativista. O seu ativismo tem que objetivo? Alertar a comunidade para este tipo de práticas, pedir a intervenção das autoridades de alguma maneira, e pergunto-lhe também isso, se acha que as autoridades devem ou não intervir. Qual é o seu objetivo nesse ativismo? É assim, o meu ativismo começou principalmente para expressar a minha opinião, neste caso sobre a questão do sangue, e depois desenvolveu-se a tal ponto de não só ser para alertar para coisas que eu discordava, mas também para alertar não só a sociedade, como para alertar testemunhas de Jeová que eu sei que frequentemente vão à internet pesquisar em segredo e fazê-las pensar, ou seja, desenvolver o sentido crítico e mostrar-lhe que há coisas que elas desconhecem, expor a organização e também o ajudar pessoas que estão naquela situação de que querem sair da religião, mas não conseguem sair, porque, como eu costumo dizer, é uma prisão sem grades. As redes sociais fazem-se ali de alguma maneira. Isto é, o círculo de amigos e de familiares acabam por prender as pessoas lá dentro. Sim, porque lá está, a pessoa sabe que se sair vai perder a família, vai perder os amigos, vai perder... Ou seja, a pessoa é incentivada a criar dentro do grupo todas as amizades. Muitos deles até casam dentro da religião, porque é isso que é incentivado. Portanto, os amigos, a família, tudo dentro da religião. De repente a pessoa passa a discordar da religião, é expulsa, fica com o quê? Deixa-me dizer-lhe só aqui uma interpretação. Eu diria que uma religião que faz, digamos, aqui uma espécie de evangelização porta a porta com senhoras já de alguma idade parece absolutamente inofensiva. Sim. É assim, não são só as velhinhas, como se pode dizer, pessoas de idade que fazem a pregação. Assim, há pessoas de todas as idades. Talvez essas pessoas mais idosas tenham mais tempo para fazer e se vejam com mais... Têm mais tempo. Não é? Muitas delas estão reformadas, são chamadas os pioneiros auxiliares ou regulares, são aqueles que dedicam mais horas à pregação, portanto são aqueles que se veem mais e muitas vezes, mas estas são apenas pessoas idosas. Não, há pessoas de todas as idades. Certo. Agora, em relação à questão de ser inofensivo, lá está, a aparência que se transmite é realmente essa. Depois, o que se vive dentro do grupo, devido a este controle absoluto na vida das pessoas, as pessoas estarem totalmente dedicadas ao grupo e dependentes do que os líderes dizem. Por exemplo, se o líder disser que hoje uma coisa é assim, e amanhã disser que já não é assim, mas que é assado, a pessoa automaticamente muda de opinião. Mesmo que no dia a seguir tenha estado à porta a defender aquela posição, no dia a seguir tem que defender a outra. Automaticamente. E isto mostra o controle. É incentivado. É cego, completamente. Falou do líder. As lideranças são conhecidas. Quem é o líder das Testemunhas de Jeová em Portugal? É assim, em Portugal não há propriamente um líder. Os líderes mesmo, que são os que determinam todas as regras, todas as normas, tudo, ou seja, que no fundo comandam a organização, eles estão nos Estados Unidos. São
neste momento, costumam variar, mas neste momento são 8 irmãos, não é? Homens, que estão na liderança. E são esses que eu chamo-lhe o papado coletivo. Não é? É uma espécie de papa coletivo. E são eles que determinam tudo o que é a nível doutrinal e organizacional. Depois, cada país tem a sua filial, como acontece cá em Portugal, que é chamada de Betel. Em hebraico significa Casa de Deus. E é essa filial, que muitas vezes é uma gráfica, onde se produz literatura também para o país e como em Portugal para outros países também. Essa filial é que recebe dos Estados Unidos, do corpo governante, desse grupo de homens, da organização central, Casa-Mãe, recebe toda a informação e depois envia para as congregações. Portanto, isto aqui é uma muito cadeia muito hierárquica. E muito sigiloso também. Sim, os anciãos têm acesso à informação que a maior parte das pessoas na congregação não tem. António Madalena, agradeço imenso a presença. Nós temos um obrigado. espaço muito curto de entrevista, Claro. infelizmente, porque continuaríamos aqui a falar. Há muita coisa. Para contar. No direto ao assunto e na véspera do encontro que junta mais de 60 mil testemunhas de Jeová no Estádio da Luz, recebemos então António Madaleno, ex-ancião da região. Muito obrigada, António, por ter aceitado o convite para vir às manhãs 360 do Observador. Hoje é dia 24 de fevereiro, estive-me a preparar para a minha comissão judicativa, espero que corra bem, vou assim vestido porque desejo mostrar a eles que tenho as minhas razões, portanto não vou para lá chorar, não vou para lá pedir perdão, estou convicto daquilo que sei sobre a organização. Estou convicto de que esta organização, que afirma ser a única religião verdadeira, é na realidade uma religião de falsos profetas, é uma religião que afirma ser aquilo que não é e os seus ensinos são prova disso mesmo. A sua história é prova disso mesmo. Portanto, espero que corra tudo bem. Tenho estado um pouco engripado, tenho a garganta inflamada, o que não ajuda muito, mas espero que a conversa corra bem e possa dizer aquilo que acho que é preciso dizer e de alguma forma tentar-lhe mostrar a eles que aquilo que os chamados apóstatas dizem não é mentira, muitas coisas são realmente verdade, existem fortes bases para não se acreditar na torre de vigia, nem nos seus líderes. Portanto, eu vou gravar esta comissão, ou pelo menos vou tentar gravar esta comissão, vamos ver como corre e depois logo se vê. Já agora eu também trago o meu. Sim. Não me conheço? Não me é estranho. Não. Já agora vou despir. Estou cheio de calor. Eu e o irmão servimos há mais pouco tempo na congregação. Viemos de outras congregações. Ok. Mas podemos nos ter encontrado. É possível. Ora bem, irmão, em primeiro lugar, antes de começarmos esta nossa reunião, queríamos apenas mencionar, como é hábito, que estas reuniões não podem ser gravadas, nem reproduzidas a posterior de qualquer forma. Também explicar que, inicialmente, quando o nosso irmão falou com o nosso irmão António Madaleno, disse que era para uma reunião, e esse era o objetivo, mas depois, face a alguns vídeos que foram visualizados, achou-se por bem formar-se esta comissão. Um desses vídeos foi uma entrevista que foi dada a um jornalista, Osmanito. Ele não é jornalista? Não é jornalista? Não. Pronto, mas ele identificou-se. Ele é ex-ancião também. Ok. Pronto, onde foi dada uma entrevista em que o irmão apresentou-se debaixo de um nome, que é o
Carlos Fernandes. É pseudónimo, sim. Estamos a falar da mesma pessoa, não é? Sim, claro. Pronto. Em que o irmão se apresenta como um dos mais importantes. Ele apresenta o irmão como um dos mais importantes dissidentes das testemunhas de Jeová e da Portuguesa no mundo. Sim. É assim que o irmão se sente? É assim que o irmão se vê? É assim, eu não me sinto. Foi um atributo que ele me deu. Devido a um trabalho de exposição que eu tenho vindo a fazer há algum tempo. E pronto, ele considerou que eu era. Mas isso é a opinião dele. Pronto. A dada altura da entrevista, perguntam-lhe se ainda se sente como testemunha de Jeová ou porque é que não se associou. Sim. E o irmão diz na entrevista que já não diz nada a ser testemunha de Jeová e que na altura não se dissociou por causa de familiares. Sim, como a maior parte das pessoas acontece, não é? Há muitos irmãos, e eu sei porque eu falo, e tenho falado ao longo de muito tempo com... Eu não quero exagerar, mas largas centenas de pessoas ao redor do mundo. E muitas delas sentem-se exatamente presas dentro da organização, porque elas não podem sair livremente. Ao contrário do que muitas vezes se diz, as pessoas podem sair quando quiserem. Okay. Mas infelizmente não. As pessoas têm consequências muito sérias na sua vida familiar. Muito bem, irmão. Olha, eu acho que perante os desenvolvimentos, portanto, o irmão assume que realmente é o irmão Carlos Fernandes. Sim. Carlos Fernandes, portanto, a entrevista foi muito... Nós conhecemos a história porque o irmão... Mas já agora posso fazer também uma pergunta. Viram a entrevista completa ou viram só certos? Ok. Estes 3 elementos estão aqui. Certo. Percebemos o seu historial, porque o irmão conta a história de como é que conheceu a verdade, sim. todo o seu processo. A verdade não. Como é que se tornou testemunha de Jeová. Exato. Pronto. Eu já não considero como sendo a verdade. Perante isso, é uma decisão que nós respeitamos. Sim. Como é popular. Sim. Eu entendo. Penso que a decisão que o irmão António tomou é muito clara, não de ser mais testemunha de Jeová, é uma decisão sua. E já agora em relação a isso, eu não quero estar a interromper, mas também gostava de manifestar aquilo. Pois, exato, senão é um monólogo. Claro. Eu, em primeiro lugar, gostava de expressar em relação à minha pessoa. Eu sei que os irmãos não me conhecem. O irmão ainda me conheceu... Alguns 2, 3 meses, talvez. Pouco tempo, sim. Mas os irmãos que me conheceram, assim como os irmãos que eram não sei se conhecem a congregação onde eu nasci e pertenci. A minha história dentro da organização é uma história que eu posso considerar exemplar. Nunca levei vida dupla, sempre fui um jovem ao máximo cumpridor e acreditava firmemente que esta era a verdade. Acreditava firmemente que aquilo que o corpo governante dizia era como se viesse da parte de Jeová. É claro que os irmãos vendo a entrevista percebem que houve uma série de questões que começaram a surgir, especialmente em relação ao sangue, que me puseram, e que põem muitos de nós, temos de ser honestos, a pensar e a questionar. Só que a maior parte de nós o que faz é Jeová há de trazer um entendimento, Jeová há de explicar. Na minha questão é, eu como ancião, porque eu era ancião, eu não posso simplesmente ler uma matéria que me diz que é assim, e depois os irmãos vêm ter comigo e perguntam, mas porquê que é assim? E o que é que eu vou dizer? Porque o corpo governante diz que é assim? Nós temos de ter uma base sustentável, bíblica, para dizer as coisas. É claro que isso levou-me a uma pesquisa profunda sobre a questão do sangue, sobre a questão porque é que podemos levar frações A, B, C, não podemos levar a D, a E, a F. E isso, quanto mais eu pesquisava, e isso vai acontecer com qualquer pessoa que o faça, vai começar a perceber que há uma grande incoerência nesse aspecto. E é claro que uma coisa conduz à outra. Quando nós começamos a pesquisar certas doutrinas, vamos usar a expressão, ou certos ensinos, as coisas encadeiam-se e começamos a perceber que há um encadeamento de coisas que não batem certo. Ou seja, eu não deixei de acreditar na organização, ou no corpo governante, naquilo que ele ensina como sendo a verdade ou como sendo a palavra de Jeová, porque me apeteceu, por uma questão de revolta, por uma questão de querer ser rebelde, não é? Porque há pessoas que eu quero levar uma vida imoral, eu quero fazer o que bem me apetece, então eu não quero mais isto. Não é essa a questão. Eu amo a Jeová, ok?
Eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu pesquiso muito a Bíblia, eu leio muito a Bíblia e as publicações da organização também. E eu construí uma biblioteca em casa com o dicionário Vine, o dicionário Strong, ao longo destes anos que eu tenho feito estas pesquisas. Para quê? Porque eu, antes de tomar a decisão de me afastar da organização, eu levei as coisas a fundo na minha pesquisa pessoal. Ou seja, eu fiz um estudo bíblico, eu não fiz um estudo das publicações da organização. Eu fiz um estudo das publicações, mas um estudo aprofundado biblicamente. E que me levaram a certas conclusões. E quanto mais eu pesquisei, por exemplo, com respeito à história da organização, as diferentes mudanças de ensino ao longo dos tempos, tudo isso depois é como um puzzle que se começa a formar, que se começa a montar. E quando se tem o puzzle todo formado, é diferente do que estar a olhar apenas para uma peça isolada. Pronto. Eu quero explicar isto, só para os irmãos perceberem que eu não sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa que ama a Jeová, que ama a sua palavra, que se esforça por viver uma vida digna e uma vida honesta. E continuo a ler a Bíblia, continuo a pesquisá-la. Agora, eu não posso ir contra a minha consciência, no sentido de que se eu estou a ler na Bíblia uma coisa e a organização está-me a dizer outra. Por exemplo, eu posso dar um exemplo rápido, a questão da mediação de Jesus. Não é? Jesus é o mediador de toda a humanidade, diz o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia, não é? Ele veio morrer por nós, ele é o mediador de toda a humanidade. E a organização diz, não, Jesus só é o mediador dos 144 mil, só é o mediador dos ungidos. Ora, se eu leio na Bíblia uma coisa, a organização está-me a dizer outra, ou seja, está a fazer uma interpretação que vai para além do que a Bíblia me diz, é lógico que eu ou acredito na organização e na sua interpretação, ou acredito naquilo que a Bíblia me diz de uma forma clara. Diga. Qual é a religião verdadeira? É uma boa pergunta. Existe uma religião verdadeira. Não tem que existir uma religião verdadeira. Se a gente conhece Jeová e conhece a organização de Jeová, desde a origem, sim, tem que haver a religião verdadeira. É a religião católica, é os protestantes, sim, é os evangélicos, diga-me uma é o coisa. budismo, é o hinduísmo. Sim. A sua pergunta é uma pergunta-chave. A questão é que temos... Porque senão estamos como Pedro, não é? Para onde é que vamos? Não é? Porque no seu caso, para onde é que eu vou? Pedro não perguntou isso. Não. Não. Então, como é que ele perguntou? Leia lá o que é que ele perguntou. Sim. Ele diz... Para onde é que havemos de ir? Não. 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 Para quem? Sim. Para quem havemos de ir? Sim. E o que é que ele diz logo a seguir? Só tu tens declarações de vida eterna. Quem? Jesus. Pedro não estava a falar de uma organização, ele estava a falar de uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade sempre e a vida. Sempre existe uma organização na Terra. Eu sei que é o problema. É para onde Sempre. é que vamos? Para onde é que vamos? Para onde é que as pessoas que decidem abandonar a Jeová não, a organização de testemunhas de Jeová, sim, para onde é que elas vão? Irmão, primeiro, vamos sim, eu estou a perceber a sua lógica e isso... Vamos entrar aqui sim, e pode entrar e sem querer, ou eu acredito que é sem querer, a gente acredita sempre na boa intenção das pessoas. Sim. Mas vai ouvir tanta coisa e vai entrar num campo, num mundo que é perigoso, entende? Para procurar a dita verdade. Mas a questão... Pois, mas aqui lá está a questão da... É os dissidentes das testemunhas de Jeová que têm a verdade? Não. Nem nunca afirmei tal coisa. Mas para mim a verdade é o que a Bíblia diz. Não é o que a organização A, B ou C diz. É o que a Bíblia diz. Ponto final. Portanto, a palavra de Deus é a verdade na pessoa de Jesus. Porque ele veio cumprir, digamos assim, aquilo que Jeová tinha dito que tinha que ser cumprido e foi cumprido primeiro de Jesus, por isso ele é o Amém. Não é? Ele é a testemunha. Certo. Mas agora essa congregação hoje, porque aquela congregação tinha que existir. Irmão, primeiro que tudo, mas lá está a questão. Quando nós dizemos religião verdadeira, nós temos de definir termos. Porque quando se usa a expressão religião verdadeira, está-se a criar um patamar tão elevado que essa religião tem que estar acima de qualquer erro doutrinal, acima de qualquer suspeita de ordem moral, etc. E isso não existe. Não existe. Dúvidas doutrinais sempre existiram. Claro. E nunca houve um verdadeiro esclarecimento total dessas dúvidas. E nem agora há. Os apóstolos não tinham conhecimento total. Pois não, irmão. Perguntas até descabidas. Sim. Descabidas não eram descabidas. Eram perguntas lógicas. Sim, lógicas, mas no sentido... Na esperança de que eles tinham. Exato. Não é? Eram descabidas e tanto para o seu tempo. Sim, agora, claro. A questão aqui é na internet que nós vamos encontrar. É na internet. Ou em sites que falam mal das testemunhas de Jeová que nós vamos encontrar a verdade.
Eu, por exemplo, eu saio da... Imagina, do seu ponto de vista. Sim. Eu saio da Organização de Testemunhas de Jeová, não é? E vou aonde? Vou-me agarrar a uma câmara e a um monitor para falar contra as Testemunhas de Jeová. É esse o caminho? Não, é assim, as pessoas... sim, eu percebo, mas a questão é que muitas pessoas fazem isso porque sentem-se revoltadas de perderem a família, de perderem os amigos, de serem ostracizados por uma religião que, acima de tudo, devia pôr em prática o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo foi incluir pessoas, foi apoiar os excluídos da sociedade, os marginalizados, os pecadores. E a organização o que faz é: não acreditas naquilo que eu acredito? Então cua. Agora mais ninguém pode falar contigo. Os teus familiares têm que cortar laços contigo. Isso é extra-bíblico. Quem está à nossa espera são os ex-dissidentes de Testemunhas de Jeová que Não. nos compreendem. Que nos Sim, compreendem. claro. São os primeiros que nos compreendem. Claro Mas que são sim, esses claro que os sim. nossos pais, as nossas mães adotivos que nós devemos ter dentro para nos sustentar. Sustentar o quê, no fundo? Pá, agora, a gente... Eu não percebo uma coisa. Diga. Como é que... Mas depois deixe-me falar também para explicar. Porque senão não eu, consigo. naturalmente. Sim. Acha que o corpo governante, Sim. constituído atualmente por 8 membros, Certo. é um grupo de malfeitores? Não. Está aqui para enganar as pessoas e é vil, é mesmo, faz de propósito para enganar e cegar as pessoas. Olha, irmão, eu nunca disse tal coisa. O que eu acho, espera assim, mas é assim, não vamos pôr toda a gente no mesmo saco. Claro. Assim como nem todas as testemunhas de Jeová são santas, Claro. nem todos os apóstolos são diabos. Exato. Pronto, e nem todos os apóstolos, os chamados apóstolos, porque eu não aceito essa expressão, porque para mim apóstolo é aquele que renega a Deus e a Cristo. Porque senão, se formos pôr a palavra apóstolo no sentido de renegar uma religião, a maior parte das testemunhas de Jeová são apóstatas das suas anteriores religiões. Portanto, temos que usar. Sim, mas eu sei, irmão, eu sou ancião. Aliás, fui ancião, eu sei. Estamos a falar entre... Eu vou buscar água, estou cheio de sede. É que eu já vim preparado que eu tenho tanta casca de garganta que vocês nem imaginam. Eu estou aqui a falar e está-me a gostar imenso. É assim, os membros do corpo governante são pessoas como você, como eu, como este irmão, como este, são iguais. Não são nem mais nem menos. Agora a questão é, se o corpo governante se coloca numa posição de supremacia, de canal entre Jeová e nós, como porta-vozes de Deus, aquilo que eles dizem... Sim, mas deixe-me só completar. Depois pode completar o raciocínio. Aquilo que eles dizem não pode ser incoerente. Não pode mudar como quem muda de camisa. Hoje é assim, amanhã já não é assim, já é assado. Mas é sempre a verdade de Jeová. Sempre. Repara, o irmão se ler as publicações, quando há uma mudança de ensino, e muitos deles mudaram ao longo de várias vezes, por exemplo, a questão da geração que não passará já mudou cerca de 12 vezes, e se o irmão for ver as expressões que eles usam, de cada vez que, que o entendimento é mudado, eles dizem sempre, e dão sempre a entender às pessoas, mesmo que subliminarmente, que é sempre uma nova luz da parte de Jeová, uma nova provisão da parte de Jeová. Não é, irmão, não é. É o entendimento deles que muda consoante o tempo, porque eles são como nós. No estudo da Bíblia. Obviamente, mas qualquer um de nós, irmão, estuda e pode estudar a Bíblia. Eles não têm mais entendimento que nós. Ou seja, desde que nós estudemos a Bíblia, porque se nós não estudarmos a Bíblia não temos mais entendimento de certeza absoluta. A questão é, o corpo governante, quando assume uma posição de porta-voz de Jeová, e quando se fala da organização, no fundo está-se a falar do corpo governante, porque são eles que decidem tudo, os irmãos no corpo governante não são vilões. Muito pelo contrário, eu acredito que sejam boas pessoas. O problema é que se eles se colocam numa posição sobranceira de liderança, eles têm de ter muito cuidado com aquilo que dizem, com aquilo que afirmam, e mais, aquilo que eles decidem mexe com a vida das pessoas. Mexe com a vida das pessoas. Milhares de pessoas têm morrido por causa do corpo governante, sabia? Por exemplo, a questão do sangue. Não, eu estou-lhe a dar um exemplo. Claro. Podem concordar ou não, mas as estatísticas podem-me provar. Repara, antigamente não se podia usar frações... Não, mas estamos a tentar chegar a uma conclusão à medida que o irmão me está a fazer a pergunta. Onde é que existe hoje a organização? Não existe, irmão. Cristo instituiu a Igreja Cristã, ou a Congregação Cristã. E a Congregação Cristã, o que é que aconteceu? Paulo fundou umas congregações, Apolo fundou outras congregações, o apóstolo Tiago fundou outras congregações, e os apóstolos espalharam-se por toda a terra habitada, como diz Paulo, e pregaram a toda a terra habitada. E essas congregações que se criaram
que tinham os seus problemas, as suas individualidades. Uns até acreditavam numas coisas, outros acreditavam mais noutras, e é por isso que quando lemos as cartas de Paulo, vemos que o apóstolo Paulo está sempre naquela questão de vocês estão a ir para o judaísmo outra vez, vocês estão a querer novamente voltar as coisas atrás. Porquê? Porque não havia uma unanimidade, uma conformidade obrigatória. Havia orientações, mas não havia uma conformidade. O que existe hoje, por exemplo, dentro das Testemunhas de Jeová, como existe também noutros grupos. Nós vamos aos Mormons, não sei se os irmãos conhecem os Mormons ou já leram alguma coisa sobre os Mormons. Os Mormons, por exemplo, também têm uma estrutura hierárquica muito similar às Testemunhas de Jeová. Tem os chamados 12 Apóstolos, que também é o corpo governante deles, que estabelece as regras, as diretivas, as doutrinas, etc, etc. Tal e qual, a mesma coisa. Portanto, eles têm normas. Quem foge daquelas normas é excluído, é ostracizado. Muito similarmente às Testemunhas de Jeová. Apesar de haver uma diferença. Eles não têm as regras tão rígidas como nós nesse aspecto. Mas a prática é basicamente a mesma. Mas repara, a carta de 2 João diz exatamente o contrário. A carta de quê? De 2 João, eu posso mostrar o texto bíblico, que mostra... Mas eu aproveitava para fazer sim, irmão. Claro que sim. Então, quer dizer que o irmão já não se identifica com esta organização. Irmão, eu não sou hipócrita. Ou seja, eu quando me afastei da organização, quando me afastei da congregação, como eu já disse, foi por causa da minha consciência. Foi porque eu já não acreditava em muitos dos ensinos que a organização diz, à base do meu estudo da Bíblia, à base da minha pesquisa. Eu vim aqui, com muito prazer, falar com os irmãos, porque eu respeito muito os irmãos. Respeito muito, sei o vosso papel, eu já estive nele, sei dar o valor que é. Claro. Sei que não é fácil. E sei que os irmãos têm o papel que vos é dado pela organização de serem os juízes, de serem, portanto, as pessoas que querem manter a pureza da congregação. E eu respeito isso. É assim nesta religião como é assim em todas. Eu venho aqui, e os irmãos obviamente sabem que eu, ao tomar a posição que tomei, independentemente de ser em pseudónimo ou não ser em pseudónimo, eu dissociei-me. Aliás, eu trago aqui a minha carta de dissociação. No entanto, o que eu quero deixar claro aos irmãos é isso. Eu não sou, como o irmão disse, que os apóstolos dizem que o corpo governante são pessoas... Que os apóstolos dizem que o corpo governante são pessoas más. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou cristão. Eu mantenho a minha fé cristã. E há muitos ensinos das Testemunhas de Jeová que eu continuo a manter. Ok? Repare, mas há ensinos que para mim são fulcrais que eu não posso aceitar mais, mediante o meu estudo da Bíblia. Só por isso, irmão. Só por isso. Portanto, é uma questão de consciência. Nós também não, em parte alguma aqui na nossa conversa, achámos que o António era uma pessoa revoltada. Não. Como nós vimos a entrevista, percebemos que numa crise de fé, de consciência, chamemos... De consciência, não de fé. Chamemos a forma como chamemos, achou que estava na religião errada, basicamente. Essa é a nossa perspectiva. Portanto, fez o seu estudo e achou que estava na religião errada. Pronto. E, portanto, daí ter tomado a questão. A questão é que há 2 tipos de pessoas. Há a pessoa que acha que está na religião errada e pura e simplesmente se afasta. E há a pessoa que não está, que acha que não está na religião certa, afasta-se e faz algum tipo de oposição, chamemos assim, contra a organização. Certo. É isso que... eu sei. Na entrevista, no teor da entrevista, sim. é isso. É uma decisão sua. Claro. Uma decisão sua. Uma decisão... Agora, não se pode ser identificado como testemunha de Jeová, eu sei. mesmo num estado inativo. Eu sei. Tendo uma atitude, usando nomes falsos, pseudonomes, whatever. Sim, claro. A Bíblia diz que nós não podemos estar na mesa de Deus e dos demónios. Não? Quer dizer, a gente tem que tomar uma posição, não é? Pronto. O que nós queremos, esta comissão, o objetivo desta comissão é esclarecer essa posição. Certo. Porque a Bíblia é muito clara, o texto que o Luís ia ler era João 2, 9 e 10, que diz que não ter os ensinamentos de Cristo, não devemos ter convivência com ele. Mas atenção, mas lá está, mais um texto tirado fora do seu contexto, porque se nós lemos o contexto, o que o apóstolo João está a falar são de falsos instrutores
que iriam chegar à congregação dizendo que Cristo não veio na carne. Eu nunca disse que Jesus não veio na carne. Eu ensino... É que lá está, estes textos são tirados fora do contexto, completamente. Paulo escreveu para uma situação que ocorria, nós não estamos a dizer que Paulo não estava a falar, que dali para a frente... O apóstolo João. O apóstolo João não estava a falar, que dali para a frente aquilo era transversal. Aqui, a ideia que é, quem não tem os ensinamentos de Cristo, na altura os ensinamentos que era contrário aos ensinamentos de Cristo, era o facto de alguns diziam que Cristo... Sim, os gnósticos, por exemplo. Pronto. Agora, a questão é, isto é um princípio. O princípio é, hoje os ensinamentos de Cristo, ao facto do estudo aprofundado da Bíblia que se chegou hoje, a muitos outros ensinamentos que não havia na altura, não é? Por exemplo, ensinamentos que existe hoje, por exemplo, que nós temos por exemplo, da Bíblia. Não, vários. Não estamos a dar nenhum exemplo. Jesus, quando falou com os seus apóstolos, disse assim: eu tenho muito mais coisas para vos dizer, mas vocês não têm a capacidade agora de perceber. Certo. Os ensinamentos básicos que havia dos dias de Jesus hoje são muito mais abrangentes e nós conseguimos, por causa do estudo que fazemos, e aqui não estamos a falar só da organização das testemunhas. Faz um estudo aprofundado da Bíblia, hoje consegue ter uma visão muito mais abrangente, não só do seu conteúdo, do seu ensinamento, sim, claro. Os discípulos, aliás, hoje temos a Bíblia, eles não tinham a Bíblia. Sim. Não é? Mas em termos doutrinais, nós não podemos acrescentar nem tirar nada do que a Bíblia diz, nem do entendimento que foi dito. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, também diz: se algum anjo ou algum homem vos trouxer um outro evangelho, amaldiçoado seja. Ou seja, tudo o que vai além do que a Bíblia diz de forma explícita, nós estamos a criar um outro evangelho. Como os mormons criaram um outro evangelho. Nós aqui queremos mencionar isso. Sim. Quer dizer, ninguém é obrigado a ser testemunha. Seguir a organização é uma organização composta religiosa, composta por pessoas imperfeitas, certo. faz o seu máximo, o seu esforço e o seu melhor para ajudar ao entendimento que nós temos hoje. Certo. Agora, pode haver pessoas, como o António, que não concordem com o esclarecimento que é dado aqui ou ali. Mas ninguém obriga a ser testemunha de Jeová, como ninguém obriga a ser mormon, como ninguém obriga a ser católico. Claro que sim. Obrigar não, lá está, obrigar não obrigam, mas as consequências que criam para as pessoas que não querem são... Em casos extremos. Então não é por questões morais. Por exemplo, imoralidade, homossexualismo, no caso, pornografia... são situações crassas em termos imorais. Da moralidade, a congregação tem que ser limpa conforme as normas. Sim, mas eu não estou a pôr isto em questão. A expulsão é muito bem feita. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer a ostracização, que é totalmente diferente. Mas, do ponto de vista da doutrina, Sim. Se eu não aceito, certo? Eu estou a falar por mim. Sim. Se eu não aceito, se eu não concordo totalmente. Por exemplo, havia uma questão antigamente que era os príncipes, seriam todos os anciãos. Eu achava que era uma ideia muito bonita que todos os anciãos podiam ser príncipes da terra. Era uma ideia extraordinária. Só pelo facto de ser ancião. Porque há anciãos que se dedicam e, naturalmente, depois há anciãos que vão perdendo a sua... Certo. Agora, eu não concordava muito com isso. Achava que devia ser... Sei lá, achava que aquele entendimento iria no futuro ser refletido. E acabou por ser, e eu não ganho nada com isso, eu tinha razão, achava... refinado, digamos assim. Há coisas, na totalidade, que a gente tem que demorar ou espera algum tempo que as coisas sejam refinadas. Até que a verdade se venha a descobrir no novo mundo. No novo mundo. Eu não posso, Sim, como é óbvio, mas isso é óbvio. Agora, o que é que a organização finca o pé e vou entender, com toda a razão. Questões. Pedofilia. Se vamos falar nisso, irmão. Pois, a pedofilia, mas atenção. Se vamos falar nisso, estamos a abrir a caixa de Pandora. Pronto, mas a organização... Sabe o que é que está a passar com respeito a isso? No mundo todo? Mas a organização melhorou muito os métodos. Posso garantir isso, que o tempo que nós temos acesso que não tem agora neste momento. Está bem? A organização fechou o tempo. Mas vamos falar de outras coisas. Pois. Imoralidade... Sabe que eu estou muito a par de... Lá está eu. Mas não tem as cartas da organização. Tenho tudo. Irmão, eu tenho tudo. Se fornecem tudo também está errado. Mas não deviam fornecer. Irmão, sim, mas a questão é... Por exemplo, quando foi agora a Comissão Real Australiana, todos esses documentos ficaram disponíveis e foi falado... O irmão Geoffrey Jackson, não sei se os irmãos viram. Ele foi lá depor 2 horas. Acredita que a organização permite a pedofilia dentro da sua organização? Acha isso?
Acha que isso é concebível? Olha, irmão. Aquilo que conhece da organização. Então posso falar? Não, sobre a pedofilia. Sobre a pedofilia. Está bem? Como assim? Eu queria lhe dizer. Está-me a fazer uma pergunta e não me deixa falar? Não, sobre a pedofilia, o que vai dizer não está atualizado sobre as cartas que nós temos recebido. Estou atualizado, sim. Quem é a organização? Eu sei exatamente o que se passa, tanto a nível da... Nem vale a pena ir por aí. Só estou a dizer é... Eu só estou a dizer... As testemunhas de Jeová têm vídeos para as crianças. Irmão, sim. E a Igreja Católica também faz campanhas contra a pedofilia. Todos os grupos... Não comparemos a Igreja Católica. A Igreja Católica, se o padre naquela paróquia é pedófilo, agora não sei. Passava para a outra paróquia e eu continuaria a fazer... Irmão, dentro da organização tem acontecido o mesmo e foram casos a tribunal com esses casos. E milhões têm sido pagos pela organização dos donativos dos irmãos para pagar... Mas não vamos por aí. Vamos entrar, né? Não, mas estamos a falar de factos. Estamos a falar de factos. Vou novamente na reunião e no assunto. Sim, o irmão é o presidente, não é? Pois, já percebi. Vamos... O nosso objetivo aqui hoje era tentar perceber a postura, se ainda se encarava como testemunho ao Jeová ou não. Certo. Como eu, conforme disse no início, eu respeito a decisão, nós respeitamos a decisão do António Madaleno. Vamos comunicar lá com a congregação que a sua decisão é... Já agora, quando é que pretendem comunicar, só para ter uma ideia? Será na próxima reunião disponível, portanto, será quinta-feira que será feita esse anúncio, portanto, o irmão de sua opção deixou de ser testemunho de Jeová. Certo. Pronto, e portanto, respeitamos. Certo. Se algum dia mudar de ponto de vista, estaremos cá para ajudá-lo no que for preciso, mas eu penso que esta reunião possamos chegá-la por... E faremos isso. Sim. O irmão tinha pedido o registro que tínhamos acerca de si, a única coisa que nós temos é o seu último cartão de publicador, aquele que nós guardamos, que está inativo. Ok. Porque isto já veio de outra... É só isto? É, porque os outros vão sendo destruídos, a gente guarda sempre o último cartão. E, portanto, Ok. É a única coisa que fica, não sei se tem uma volta. Diga? Sim, já agora. Está aqui. É uma formalização onde eu também estabeleço algumas... Pronto, lá está. Algumas coisas em relação àquilo que me motivou a sair da organização. A deixar de ser testemunho. Sim. Espero que leiam ao menos, porque é assim... Eu já tive no vosso papel, sei aquilo que os irmãos sentem, sei aquilo que firmemente acreditam neste momento e eu respeito profundamente isso. Porque eu também fui assim durante mais de 30 anos. Também a opinião do António Madalena. Claro. É uma decisão sua, uma decisão que nós... É uma decisão de consciência. Sim. Tudo que seja uma decisão de consciência. Claro que sim. Cabe-nos a nós respeitar e aceitá-la. Certo. Não vamos tentar... Há decisões que nós tomamos na vida que conseguimos perceber se pode ser ou não ajustadas. Há outras não, porque é a nossa consciência. Sim, exatamente. O Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que era a sua consciência que dava testemunho dele. E, portanto, era a sua consciência. Claro que sim. Tudo o que seja uma decisão de consciência, nós respeitamos. Podemos lamentar ou não, porque sempre que, no nosso ponto de vista, alguém deixa de ser testemunho de Jeová, a Bíblia diz que é um momento de tristeza, portanto... A Bíblia diz o quê? Desculpe. Não é um momento de alegria, quando alguém deixa de ser testemunho de Jeová. A Bíblia não diz nada disso. Quando digo... Exato, Assim como a Bíblia diz, quando alguém... A Bíblia não diz nada disso. Jesus, quando contou a ilustração da ovelha perdida, disse que quando o pastor encontrou a ovelha, se alegrou com a Sim, eu percebo. Quer dizer que ele não estava alegre. Sim, claro. Ele alegrou-se com esse encontro. Portanto, nesse sentido, quando... Podemos depreender, quando se perde uma ovelha, é um momento de tristeza. Mas a questão é que eu não sou uma ovelha perdida porque eu continuo a amar a Jeová, continuo a amar a Cristo, continuo a ser cristão na minha fé. Isso possa acontecer. Eu estou a sair de uma organização religiosa, não é a mesma coisa que deixar de ter relação. Tem que compreender que do nosso ponto de vista, eu sei que vocês estão a falar do ponto de vista. É como uma ovelha perdida. Sim. E, portanto, nesse sentido, é um momento de tristeza para nós. Não, eu percebo. Mas eu só quero que perceba que... Eu compreendo o seu ponto de vista. Para vocês, eu ao sair da Congregação das Testemunhas de Jeová, estou a ir para o mundo.
o mundo. Do seu ponto de vista não é, portanto, não é. há aqui Eu um amo a respeito Jeová. dos dois pontos de vista, Pois, portanto, exatamente. Olha, irmão, já agora ainda não foi lido nenhum texto bíblico que eu penso, que eu acho que eu gostava de... Eu ia ler 2 João, Pronto. por acaso... Foi o irmão que cortou-lhe a palavra. Eu gostava muito que lesse para lermos o contexto, porque os contextos dizem... É muito interessante, é. Eu sei. Eu vou pedir desculpa. Mas gostava só de ler um texto, se o irmão me permite. Eu acho que não há necessidade. Portanto, porque o assunto que nos trouxe aqui era muito retilíneo. Sim. E nós estamos a divagar. Não, mas neste caso não é uma divagação, é uma constatação, se me permitir. É assim, demora 1 segundo ou 2. Não me leva a mal, eu não vou... Não permite ler a Bíblia. Não vou permitir. Tá bem. Contar-me a ler. Ok. Então o respeito pela Bíblia está explicado. Ok. Respeito perfeitamente Está bem, assim. está bem. Eu agradeço. Não me leva a mal, mas... Não, Sim, é só... eu não estou a faltar ao respeito à Bíblia, nem assim, estou a dizer que não apenas... Pronto, se não quer, não aceito se não quer que leia a Bíblia, pronto, a tudo bem. Bíblia, É a tradução Novo Mundo, não é outra Bíblia. Não nesta reunião, nem neste contexto. Sim. Não acho que não vale a pena. Ok, está bem. Não vale a pena. Sim. Agradeço ao António a sua presença, a sua... E eu agradeço a vossa simpatia também. A sua disposição, Coração. a sua sinceridade. Sim. A sua sinceridade. E pronto, e vamos dar por concluída esta reunião. Está bem. Está bem? Irmãos, já agora eu... Nós ficamos mais um bocadinho. Vou deixar com vocês isto. Foi um artigo que eu escrevi. Espero que leiam com atenção. Eu vou ser sincero, eu não vou ler. Deito fora, mas eu deixo consigo, está bem? Se quiser deitar fora, deito. Isto aqui não tem nada de doutrinal. É um artigo que eu escrevi com base em psicologia e que explica muita coisa que eu... Mas é assim, espero que leiam. Se não quiserem ler, deitem fora. Tá bom. O salão de lá para fecharam a grave. Fecharam a grave. Fecharam? Estão a limpar... não. Tens aí o comando? Pronto. Desejo muitas felicidades, que Jeová o abençoe. E olha, eu já estive nesse papel, agora estou neste. E sei que um dia, possivelmente, até pode ser que você esteja no papel também. Mas se entretanto decidir voltar, eu voltarei genuinamente digo isto. Eu voltarei no dia em que certos ensinos bíblicos passarem a ser Faça uma coisa, para ti é extremamente difícil, que eu sei. Faça uma coisa, que a sua saga, que a sua luta, no bom sentido, pela verdade, você deve ter um fundo aí deve ter um fundo sincero, por isso é que se tornou testemunha de Jeová e agora... Mas eu nasci na verdade. Que a sua senda, esta sua luta, não seja contra a organização. Crie uma coisa que você acredita realmente e forme uma coisa, uma estrutura. Agora, não pretendo. Viver também do passado contra as testemunhas de Jeová vai criar-lhe ali um ressentimento, uma revolta, vai tentar levar outros para o seu mundo. Não há necessidade disso. Crie uma coisa que acha que realmente, genuinamente, do seu ponto de vista, é pura, é verdadeira, e lute por isso. Não contra as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não... Esse grupo não merece isso. Prazer. Até uma próxima. Obrigado igualmente também. Obrigado.